para Flávio Dino assumindo hoje aí no STF? Olha, eu defendia o nome de Flávio Dino, sempre achei um nome bom para o Supremo. É, e Flávio Dino tem a diferença do que disseram algumas lorpas, notável saber jurídico, tem uma trajetória que demonstra isso, foi juiz, foi secretário do Conselho Nacional de Justiça, portanto, ele tem formação para ser ministro. É, teve uma atuação importante no governo Lula, especialmente depois do 8 de janeiro. Eu digo especialmente, portanto, no tempo que ele ficou no poder, né, Natália? Porque com 8 dias a gente teve ali aquele episódio absurdo. Ele estava na esplanada, ele estava no Ministério da Justiça, uma porção de órgãos de Estado falharam e do governo do Distrito Federal, nós já sabemos, isso tudo está em apuração também. Há coronéis da PM do Distrito Federal que seguem presos em prisão preventiva, porque houve, a tramóia golpista passou pela PM do Distrito Federal, né? E como o segredo é aborrecer, dizer tudo, eu acho que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deveria estar preso até agora, né? Em prisão preventiva. Sim, há caminhos para isso, via STJ, não vou entrar em minudências agora, né? Porque me parece que o governador não seguiu o combinado, inclusive, né? Mas vamos voltar. O Dino teve uma atuação importante ali e passou a ser a face da defesa do governo de uma tese absurda que começou a nascer no dia seguinte à tentativa, no dia 9. Eu lembro bem, botando um pouquinho aqui de questão pessoal, né? Eu estava de férias, eu sempre tiro férias entre o dia 21 de dezembro e 12 de janeiro. Em razão do que aconteceu no ano passado, não, em 2022, eu disse, eu vou esperar a posse do Lula, né? Teve a posse, trabalhei dia 2 e entrei em férias dia 3. Eu estava na praia e começando a ouvir, acompanhando, claro. E aí entrei na cobertura da rádio, né? No dia 8 mesmo, né? De qualquer modo, Natália, estava chovendo mesmo. Então, assim, Faz parte, faz parte. o sol não apareceu, né? Entrei e já ali começaram a me bater coisas. Então, ah, isso só pode ser coisa da esquerda. Eles começaram a testar duas teses, né? Duas teses. Coisa da esquerda infiltrada, não colou, era de tal sorte absurda que não tinha como, porque, enfim, aquilo tinha, vamos fazer uma piada, aquilo tinha cheiro de patriota, jeito de patriota, grunhia como patriota, se vestia como patriota, portanto, era coisa daquilo que eles chamam patriota. Não colou. Então, eles testaram a segunda. O governo foi leniente com patriotas desesperados, porque Lula pretendia obter algum benefício e posar de grande pacificador. E o Dino teria sido um instrumento dessa estratégia. Numa coisa absurda que consistia em culpar a vítima pelo mal que a atinge. Não é? Isso, a lógica no estupro é o seguinte: foi estuprada porque estava de mini saia, não é isso? Quem mandou estar de mini saia? Quem mandou andar naquele lugar? Ela estava pedindo para ser estuprada. Então, assim, quem mandou o governo Lula acreditar na democracia? Estava pedindo para ser derrubado aí. O Dino foi mole. E o Dino passou a ser alvo de uma maneira miserável. Quantas vezes ele foi convocado para comissões na Câmara e no Senado, não é? Em que nós vimos aquele deputado que sempre semelha, ele não é ofensivo, porque hamster é um bicho bonitinho, né? Não é o caso do deputado, mas de qualquer modo ele lembra um comportamento buliçoso, né? O Nicolas, né? Assim como um hamster nervoso. Não, hamster não é ofensivo. A minha mulher tá brava porque nós tivemos um hamster maravilhoso aqui chamado Godofredo e ela ficou triste pela associação que eu fiz. Mas aquele ali e tal, e atacando o Dino de maneira miserável, tentando provar que ele era conivente, sem conseguir, claro.
Eu me divertia muito, eu brincava, até uma vez entrevistando o ministro, eu disse, ministro, se o senhor for para o Supremo, vai ser chato, porque cada vez que o senhor é convocado, eu pego a pipoca, a Coca-Cola e fico me divertindo, né? Porque o ministro é técnico e, ao mesmo tempo, tem senso de humor, né? Aí ele foi transformado, né, em vítima preferencial, em alvo preferencial daqueles que incentivaram o golpismo, que apoiaram o golpismo, que apoiam ainda agora, que vão estar no palanque do Bolsonaro. Note a sandice disso tudo, né? E aí, tentar. Veio depois a história da tal da dama do tráfico. Não que eu ache que as pessoas devam chegar a segundo ou terceiro escalão do Ministério da Justiça sem que se saiba quem são essas pessoas. Claro que não, né? Até defendi demissão. Se o critério é esse, tem que ter gente com mais critério ali para receber, não importa quem. Agora, evidentemente, a expressão dama do tráfico foi uma criação, tentou se associar ao ministro, a coisa de crime organizado, para impedir a sua indicação para o Supremo. Aí sim, aí o presidente Lula foi corajoso, disse, não, se é assim, eu corro o risco de uma derrota, mas vai ser o Dino mesmo, né? E não faltaram aqueles que disseram, presidente, agora não vai dar mais, o Dino ficou inviável. Depois disso, ele disse, não, não ficou, não admito, porque não há, evidentemente, nenhum vínculo do Dino com isso. Então, toda sorte de coisa sórdida se tentou para obstar a chegada do Flávio Dino, que é um homem honrado, que é um homem tecnicamente preparado, é um homem honrado, é um político, foi um político respeitável, digo foi porque a trajetória política dele agora ou se encerra ou está suspensa, enfim, eu nessas coisas nunca sou assim definitivo, não sei, né? Já vi gente que saiu do Supremo para fazer política depois, então pode no seu caso dele, mas foi um político respeitável e, portanto, o Supremo está recebendo um juiz de primeira qualidade que nunca teve na sua trajetória de juiz nada que maculasse, né, a sua biografia. Hum. Então, eu me lembro, inicialmente, depois o Moro acabou amansando, mas num primeiro momento, o Moro fazendo coro ali, a tentativa de linchar, né, o Dino naquelas comissões, o Dino respondeu ao Moro, calma lá, né? Eu fui juiz, acho que 12 anos, né? Eu nunca tive nenhum processo, né? Eu nunca tive nada que maculasse a minha carreira de juiz, né? Nunca fui acusado de me mancomunar com quem quer que fosse para perseguir pessoas, né? Então, nesta quinta-feira, o Bolsonaro está na PF e o Dino está no Supremo. Nesta quinta-feira, o Dino assumindo a cadeira de ministro e Bolsonaro sentado na cadeira de depoente. Então, esta quinta-feira é uma quinta-feira feliz para a democracia, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos lá à máxima de que, né, o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Nós não podemos partir do princípio de que a democracia é um valor de tal sorte consolidado no Brasil que pode aceitar qualquer desaforo. Não importa o que se faça, a democracia vence. Não é assim, não. Nós vimos que não é assim. Eu cansei, viu, Natália? Inclusive amigos meus, né? Amigos meus, alguns figuras conhecidas, tal, do jornalismo e de fora do jornalismo, deveriam vir a público para dizer o tio Rei estava certo. Ô, Reinaldo, ó, vou escrever aqui, você estava certo. Assim, para com isso, você superestima o Bolsonaro, você fica batendo o Bolsonaro toda hora, falando do Bolsonaro toda hora, ele não tem muita importância, é isso que ele quer. Eu disse, não, independentemente de eu falar dele ou não, ele tem importância. Eu posso lamentar que tenha. Eu lamento, mas ele tem.
Não, não tem esse negócio de golpe, é tudo delírio. Não, não era delírio, estava lá, a articulação estava lá. Estava o ministro da Defesa naquela reunião, estava o chefe do GSI naquela reunião, estava o ministro da Justiça naquela reunião. Entende? Outros, CGU, AGU, tudo ali. E, e o objetivo daquilo era obstar o processo eleitoral. E agora tem elementos aí da delação do Mauro Cid. Se preciso, vamos chamar os CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores. Guerra civil. E já pedi aqui, já colocamos aqui, em programa anterior, o Bolsonaro, na reunião de 22 de abril de 2020, falando: eu quero a população armada com objetivos políticos. E aí, diz o Mauro Cid, e o entorno do Bolsonaro queria chamar os CACs com objetivo político, para segurar a onda do golpe. Então não era só uma quartelada, também era uma quartelada e, se possível, com guerra civil. Dino faz parte do grupo que resistiu a essa gente, né? Porque esse entendimento, não nos enganemos, esse entendimento de mundo, infelizmente, ele está no parlamento brasileiro também. Ele está no parlamento brasileiro. O fato de estar no parlamento não legitima, porque ser deputado ou ser senador não dá a ninguém o direito de ser golpista. É bom que fique claro. Mas esse entendimento está lá. Aqueles que tentavam responsabilizar Dino pelo golpe que eles apoiavam, né, faziam isso e falavam isso no parlamento, na Câmara, no Senado. E Dino agora assume o STF. Sim, é muito bom. Não, não é para a gente pegar e falar: então tá certo, a democracia não corre risco nenhum. Corre risco o tempo todo. Corre risco o tempo todo. E risco de várias naturezas. Há o risco ele mesmo de tentar subverter a ordem, né, por intermédio de instâncias do Estado corrompidas, de valores corrompidos, e há o ataque à democracia do ponto de vista dos valores, né, que é tentar tornar a sociedade brasileira ainda mais intolerante, ainda mais desigual, ainda mais violenta, não é? Que isso nós estamos vendo. Porque toda essa pregação que eles fazem, isso tem consequências. Isso faz com que a polícia mate mais, isso faz com que os pobres sofram mais, isso faz com que as abordagens sejam mais violentas. Hum? E sempre, e sempre, e sempre, quem paga o pato é quem é mais vulnerável. E por que estão descontentes? E por que contam com o apoio da sociedade? Porque, claro, há quem se beneficie, é preciso que se diga isso claro, de um sistema de exclusão, né? Eu acabei de ver agora que a arrecadação de janeiro bateu o recorde da série histórica, desde 95, né? Uma das razões, sabe o que foi? Pagamento de imposto de renda, por causa da taxação de offshore e dos tais super ricos. Veja você, quem diria, hein, que taxar rico, super rico, aumenta a arrecadação. E a gente sabe que essa gente lutou bravamente. Reinaldo, eu não entendi a ponte que você fez. Eu estou dizendo que quando as pessoas se opõem a determinados governos, tal, há, claro, as simpatias ideológicas, mas há também os interesses. Bolsonaro também era um eixo de interesse e que seduziu parte da elite brasileira, né? Que estava muito feliz com o fato de que vivia ali, sem precisar pagar imposto enquanto o meu porteiro paga, não é? Mas o super rico não. Não é isso? Super rico pagar imposto é muito feio. Meu porteiro é bonito. Aí sim, aí pode.
né? Pobre pagar imposto. Né? Então, também há na base de tudo isso um conflito que é de natureza distributiva, arrecadatória, né? Também há um conflito nisso tudo que é de natureza econômica. Não dá para negar, né? Não precisa ser comunista para perceber isso. Tanto não precisa que eu não sou, né? É isso. Não, não à toa também é crítica que o Dino também recebe, né? Já que a gente está aqui fazendo ponte entre os assuntos, Aliás, é né? o único comunista, né? Olha que maravilhoso. Comunista nomeado para o Supremo, nega uma festa que queriam fazer para ele, né? Festa cara, né? E falou: não, eu vou à missa. Eu vou à Inclusive, missa. até pra gente fechar. O Perdão, Dino é pode. profundamente católico, né? É o nosso, em sendo comunista, é comunista católico. Ah, mas ele era do PCdoB. Ser do PCdoB não quer dizer necessariamente ser comunista, porque senão eu tenho que achar que o Alckmin é socialista, porque é do PSB. Ou eu teria que achar que a deputada Júlia Zanata é liberal porque ela é do PL. Não é mesmo? A E interpretação ela. literal aí das coisas, né, Reinaldo? Inclusive, muita gente comentando que vai sentir falta do Dino Show que você estava comentando aí no começo da fala, Claro dentro que disso vamos, tudo, né? Do né? comportamento, a gente pode esperar, porque assim, o próprio STF mudou muito nos últimos tempos, né? Aproveita até sua experiência aqui para ter um comentário nesse sentido de será que a gente não vai ter nem mais um pouquinho ainda do humor do Dino por aí? Vai mudar 100% o comportamento dele, como ele vem anunciando? Veja, eu não acho. Tudo depende muito. Veja, a gente vive. A convivência também, ela não exclui a lei da ação e da reação, né? Se você o tempo todo está convivendo com pessoas muito sisudas, sem nenhum senso de humor, ficar fazendo graça, né? É a velha história, né? O cara que vai num stand-up, conta uma piada e as pessoas ficam assim, né? Deve ser um horror. Você imaginou? Você conta piada e não acontece nada, né? Então, num ambiente mais sisudo. Agora, ali a coisa era tão. Não vou usar a palavra palhaço, porque em respeito aos palhaços, mas no sentido mais técnico da linguagem dramática, né? Palavra que não é da língua portuguesa, mas eram verdadeiros clowns, né? Da vida pública, dizendo as coisas mais absurdas, mais disparatadas. Então, como aquele rapaz que disse que tinha olhado o Jus Brasil e chegado à conclusão que o Dino respondia, sei lá, a 170 processos, né? E o Dino deu ali uma resposta, disse: olha, eu sou professor de direito, eu vou usar o exemplo que o senhor deu para os meus alunos e tal. Eu disse, oh, desrespeitando. Não, mas quer que fale o quê? É de tal sorte exótico o negócio, burro, desinformado, que às vezes uma resposta até técnica parecia ser uma lacração. Eu discordo da ideia de que o Dino, sem negar que ele seja uma pessoa de boa índole, bem-humorada, tal, não é uma pessoa enfesada, né? E aproveitando para desfazer aqui uma falsa etimologia, enfesado não quer dizer cheio de fezes, como muita gente diz, né? Poderia, mas não quer dizer. É, ele não é assim, mas ele não foi o ser da lacração. Agora, ali no Supremo, eu já vi, tem pessoas que às vezes usam uma ironia ou outra. É próprio também, inclusive, da vida civilizada, a linguagem irônica, né? Depende da qualidade da ironia, né? Às vezes há ironias sofisticadas e tal, o chamado humor inglês, né? O que que é? É uma ironia tão delicada que muitas vezes aquele que é alvo nem percebe, mas outros percebem, né? O Supremo eu já vi ali o Gilmar recorrer à ironia, eu já vi o Alexandre recorrer à ironia, o próprio Roberto Barroso, Fux, enfim. Às vezes o outro esquenta, outro troço. Eu não acho que o Dino vá ser uma pessoa vetusta, ensimesmada, sorumbática ali, tal, né? E nem precisa, né? Agora, é claro que o embate a que se assistiu na Câmara e no Senado, acho que não acontecerá. Agora, também, se a gente voltar à história do Supremo, às vezes o troço ali pegou fogo, né? A gente já viu. Agora, sim.
Se chamar o Lewandowski na Câmara e no Senado, não vai ser a mesma coisa. Porque o ministro Lewandowski, ele é uma pessoa mais é, técnica ali e vai falar. Porque o Dino também é político e não há mal nenhum em ser político. Ao contrário, sendo bom político, isso é um benefício, né? É claro que o Lewandowski vai ser mais contido, mas também eu acho que serão mais contidos com o Lewandowski. O Dino foi alvo de pressões sérias ali, né? É impressionante. Não creio que partam para cima do Lewandowski com a mesma fúria. Até porque o Lewandowski tem ali o respeito de muitos ditos conservadores da ala mais tradicional do Congresso. Eles ainda existem, né? O Dino, como o Dino era político, um político de um partido de esquerda, então ele até por esses mais tradicionalistas, ele era visto como um político ali. O Lewandowski, embora ocupando um cargo político, não é político originalmente. Então, sim, eu acho que as sessões tendem a ser mais aborrecidas do que foram já, né? Uma pena, porque era muito divertido Próxima. ver